Irmãos, eu quero convidar você para abrir a palavra do Senhor lá no livro de Jeremias. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, querido, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa noite, nós bendizemos a Ti. Nós queremos entregar, Senhor, o nosso coração, nós queremos Te entregar esse momento agora. Nós sabemos que Tu estás aqui e aonde Tu estás, Senhor, a liberdade. Deus, fala conosco nesse último dia, Senhor. Deus, são 3 dias que nós tivemos para conversar sobre Ti, sobre esse atributo tão forte de Deus que é a Tua paternidade, Pai. E eu quero Te pedir, Deus, nos guie essa noite. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós queremos calar todas as outras vozes aqui. A voz do nosso eu, Deus, as vozes externas que venham talvez nos confundir. Deus, para ouvir somente a Tua, em nome de Jesus, Pai. Nós Te adoramos, nós bendizemos a Ti, em nome de Jesus. Amém? Jeremias capítulo 1. Para quem não veio ontem, nós falamos sobre guardados para o propósito. Entender o processo de Deus, que Deus gera, Deus guarda e prepara a fim de liberar um dia. E eu quero falar especialmente sobre esse momento, esse último momento hoje, que é exatamente quando Deus te comissiona para algo específico, quando Deus nos chama para algo específico. E eu quero começar a ver isso numa pessoa de Jeremias, porque, irmão, esse momento, quando Deus tem nos chamado, às vezes tem nos assustado um pouco. Então, para quem veio ontem e não escutou essa mensagem, para quem não veio, depois você pode procurar o irmão, né? E você vai adquirir essa mensagem com preços populares, amém? Diz o pastor que é por causa da qualidade, irmão. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler Jeremias. Glória a Jesus. Jeremias 1, versículo 4 diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesses dias sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificar e para plantar. Pelo menos 2 coisas boas, né, irmão? Irmãos, quando Deus nos tem chamado, algumas pessoas, eu lembro de umas experiências que eu passei há anos atrás, porque é muito bom você ouvir algumas coisas de Deus pontuais na nossa vida, principalmente quando é chamado, quando Deus vem, e é muito gostoso quando isso acontece na frente de todo mundo. E Deus, Ele é tão bom que Ele permite que algumas coisas aconteçam na frente de toda a igreja. E talvez alguns de nós passou por isso, onde alguém chega e fala: olha, assim diz o Senhor, você vai ser usado por Deus. Irmão, isso vai te enchendo, te enchendo, te enchendo. Você vai ficando alegre, por quê? Porque além de você saber, todo mundo sabe que Deus olhou para você, que Deus te escolheu, que Deus vai te levar para um lugar. Mas, irmãos, a alegria desse momento às vezes passa muito rápido. Eu lembro que meses atrás, começo desse ano, eu fui para a Argentina. E eu sempre tive um dilema comigo a respeito do chamado de Deus, que também faz parte da nossa identidade. Eu tinha um conflito ainda, porque eu lutava com Deus a respeito do meu chamado. As pessoas olhavam para mim e falavam: olha, Fernando, eu acho que você foi chamado para isso. Eu falava: não, para isso não. Foi para isso não que eu fui chamado. E eu ainda fui em janeiro para a Argentina.
E chegando na Argentina, 3 dias de ministrações, 3 homens diferentes, 3 pessoas que não conheciam a minha vida. E cada um deles se levantou, os 2 primeiros na frente de todo mundo, e falaram a mesma coisa. A mesma coisa. Deus começou a alinhar as coisas. Deus começou a mostrar quem realmente eu sou, para tirar toda a dúvida, e mais do que a dúvida, tirar aquela tentativa que eu estava de resistir a Deus, porque eu não queria ser usado naquela área, eu queria ser usado em outra área. Crente tem disso, irmão. Às vezes você olha para alguém e fala: eu queria ser igual o fulano de tal. É assim, não é? Mas Deus não quer que você seja igual o fulano de tal. Deus quer que você seja você mesmo, porque Deus tem algo especial para cada um de nós, específico, de forma singular. E eu cheguei lá, no primeiro dia um homem levantou: olha, o Senhor está me mostrando isso. Eu falei: Deus, o negócio está estreitando. No segundo dia a mesma coisa, e no terceiro dia a mesma coisa. Só que, irmãos, quando Deus fala assim conosco, Deus não está brincando conosco. Deus é um Deus muito bom, é maravilhoso, é gostoso demais. Só que Deus, quando Ele vem tratar comigo, com você, eu acho que a igreja às vezes pensa que Deus está brincando com ela. Deus não está brincando de comissionar ninguém. Deus não está brincando de estender chamado para alguém. Quando Deus te chama para alguma coisa, é para alguma coisa séria. Deus não está brincando. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso essa noite. E às vezes quando Deus fala, aquela emoção, não é gostoso, irmão, quando Deus fala? É gostoso ou não é? Às vezes você entra num lugar para baixo, tudo que você está aí, ninguém sabe, irmão, porque o crente tem uma habilidade de entrar no lugar, ele põe um sorrisão na cara, todo mundo olha para ele, pergunta tudo bem, ele fala que está tudo bem, dá a paz do Senhor, mas por dentro às vezes ele está chorando e ninguém sabe, nem a mulher às vezes sabe. Estou falando porque eu já fiz isso, irmão. E quando você está num lugar como esse, às vezes você entra num culto como esse, e tudo que você quer é que Deus fale com você. Tudo que você quer é que Deus venha e confirme algumas coisas. Quantas vezes Deus tem que confirmar o nosso chamado para nós? E Deus fala uma noite, fala 2 dias, fala 3 dias, você vai para casa, chega na segunda-feira, irmão, parece que Deus não falou nada, você chega a mesma sensação, é o desânimo que abate, é a luta que vem, você desanima. Parece que você não lembra mais que Deus falou com você, tudo que Deus falou não tem mais peso, porque agora você enfrenta uma coisa chamada desânimo. Lutas levantam, ou você pensa que Deus vai comissionar a gente e não vem luta nenhuma. Você acha que não há uma guerra por trás, irmão? Uma guerra que nós não podemos contemplar com os nossos olhos. Uma guerra travada para nos afastar daquilo que Deus quer para nós, para a sua igreja. E quanto mais Deus vai revelando, mais luta vem. E o problema é quando o crente está fugindo da luta. Irmão, enfrente cada luta, na expectativa de vir a próxima já. E eu tenho percebido às vezes que nós enfrentamos isso, porque às vezes Deus chama você e você começa a olhar para os lados, olhar para o seu contexto, e você fala: não, Deus, parece que não é para mim isso. E eu li agora Jeremias com vocês, para introduzir a mensagem, porque quando Deus chamou Jeremias, irmãos, eram dias terríveis. Fala assim comigo: dias terríveis. Não, isso não está tão terrível ainda, irmão. Dias terríveis. Ó, tem gente falando até com sotaque de Santa Catarina aí já. Irmãos, quando Deus chamou Jeremias, não eram dias que eram favoráveis. Porque uma coisa é Deus te chamar, irmãos, para um negócio legal, para um negócio que é joia, para um lugar maravilhoso. Eu lembro de um missionário, uma missionária que Deus chamou ela para a Índia. E Deus começou a falar com ela, a Índia, ela começou a relutar, ela não pode, ela veio, é uma parente minha, ela falou: não pode, Fernando, não pode ser Índia, deve ser Indianápolis. Eu não estou entendendo. Não, mas é Índia mesmo, é para a Índia, o negócio é apertado, porque para Indianápolis todo mundo quer ir, irmão.
Agora, quando Deus chama alguém como chamou Jeremias, em dias difíceis, nós vamos ver um pouquinho do contexto dele hoje, dias de prostituição, dias que o povo de Deus se perdia. Ser chamado em dias como esse não era nada agradável. Só como nós temos falado de sexta, sábado, Deus nos chama para algo especial, para sermos libertador, para trazer uma resposta para aquilo que está sem resposta. Amém? Irmão, Deus não nos chama sem propósito. Só há um propósito quando Deus nos chama, para gerar vida através de nós. Todos, independente do seu chamado, mas se há alguma coisa comum entre o nosso chamado é isso, é que Deus nos chama para gerar vida. Só que para gerar vida, você precisa ter coragem de assumir isso, assumir o chamado de Deus. E quando Deus chama Jeremias, a primeira reação de Jeremias é como muitas vezes eu e você fizemos. Deus chama Jeremias, ele fala: Deus, tem um problema aqui. Eu acho que não é comigo, Deus, não pode ser. Eu não sou esse que o Senhor falou agora. Vai ver que o Senhor errou o endereço, era outro Jeremias. Para começar, eu falo como uma criança. Eu sou uma criança, Deus. E Deus fala: Jeremias, não fale mais que você é uma criança. Irmão, não exalte as suas limitações. Exalte as suas virtudes, aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Jeremias, a primeira coisa que falou, ele olhou para si e falou: Deus, eu sou como uma criança. Deus já sabia, irmão. Deus já sabia que Jeremias precisava dele. Mas Jeremias falou aquilo com a intenção de fugir do chamado de Deus. E a primeira coisa que Deus falou: Jeremias, você nunca mais fale isso. Porque, irmão, Deus só chama aquele que Ele sabe que pode usar. Se Deus te chamou, irmão, é porque Deus, Ele está falando para você, Ele está mostrando para você que há condição de você ser usado. Os recursos estão com Ele, habilidades estão com Ele, a graça está com Ele. Você não vai precisar ficar apavorado e falar para Deus: Deus, não sou eu. Não, é você mesmo. Deus falou para Jeremias: Jeremias, é você mesmo, é você que eu estou chamando. E eu acho interessante que Deus começa a traçar o ministério dele, além do contexto ser difícil. O propósito também dele era muito difícil. Jeremias, eu estou levando você por um tempo que as coisas vão ser destruídas, arrancadas, exterminadas. Irmãos, quem iria gostar de um chamado desse? Ainda bem que depois, no final, Deus fala: mas também vai haver um tempo de plantação e edificação. Mas antes de se plantar e edificar, há um tempo de destruição, irmão. Deixa eu falar um pouquinho aqui, abrir aspas aqui. Irmão, talvez você não goste disso, mas quando Deus nos chama, quando Deus pega você para levar para a sua presença, e eu não estou falando se você se converteu hoje, talvez você se converteu há 20, 30 anos atrás, mas algumas coisas do seu chamado têm se tornado claro nesses dias. Talvez nesse ano, que você percebeu a dimensão do seu chamado, a dimensão da vontade de Deus na sua vida. E eu quero falar, depois desse tempo todinho que você passou com Deus, ou passou sem Ele, eu quero falar que a primeira coisa que Ele vai fazer é destruir as coisas que estão erradas na sua vida. Para Ele te usar como Ele quer usar, é preciso mexer nos princípios, mexer nos valores, mexer, irmãos, naquilo que você acredita ou deixa de acreditar. Deus vai literalmente destruir. Irmão, Deus não faz, pensa numa construção, Deus não faz puxadinho. Deus, quando olha para você, Ele já imagina uma edificação pronta. Agora, quando você chega para isso, quando você começa a perceber as coisas de Deus, irmão, se tem alguma coisa que foi construído, que está fora do seu propósito, escute o que eu vou falar para você. Deus não vai emendar nada. Deus vai destruir. Irmão, se você puder anotar isso, anota para não esquecer. Deus não poupa nada. Deus não poupa nada, a fim de que o seu propósito seja cumprido na minha e na sua vida, na vida da igreja. Deus não poupa nada material. Deus não poupa, irmão,
Nada que você tenha, que você traga dentro do seu coração, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado em edificar você conforme a sua vontade. E a primeira etapa que nós passamos, às vezes, é uma etapa muito dolorida. Porque às vezes você passou tanto tempo com Deus, uma vida toda com Deus, e quando você chega, agora você entende que Deus está começando, na realidade, não está continuando, vai começar agora. Tem pessoas que estão há 20, 30 anos dentro dos templos e agora estão acordando para a vida, está caindo a ficha neles, e eles pensam, agora eu vou chegar. Não, agora vai começar o negócio. É agora que vai começar, porque agora Deus vai botar a mão em destruir, porque agora você vai deixar Deus destruir, porque você só deixa Deus tocar em algumas áreas da sua vida quando você tem a certeza daquilo que você foi chamado. Porque quando você não tem certeza, você não tem segurança para isso. Você ainda vai ficar agarrado em algumas coisas na sua vida. Você não tem segurança para ouvir a voz dele e obedecê-lo. Você vai se agarrar aonde te dá segurança, onde dá firmeza. Irmão, o ser humano gosta de segurança. O ser humano gosta de encher celeiro, de fazer plantação atrás da tenda para ter a provisão do dia de amanhã. O ser humano gosta de ter segurança, de não enfrentar tempos de dependência. Eu lembro que há 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu fui para o seminário. Nós ouvimos a chamada de Deus, eu e a minha esposa fomos para um seminário. Irmão, quando nós decidimos ir para o seminário, nós começamos a entrar num período que nós começamos a perder tudo, e nem percebemos aonde nós estávamos entrando. Eu lembro que aqueles dias foram dias que nós tínhamos um imóvel, vendemos o imóvel, a família pediu dinheiro emprestado, aquele que pediu quebrou, ou seja, nós não conseguimos mais aquele dinheiro, ficamos sem casa. Quando nós voltamos do seminário, nós pensamos, olha, agora vai ser um tempo que Deus vai arrebentar agora é nós na fita. Deus vai arrebentar tudo agora. Imagina, 4 anos no seminário, se preparando, eu vou voltar para Itajaí bombando. Irmão, não foi nada disso que aconteceu, porque nós não entendemos, nós temos dificuldade de entender o tempo de Deus para nós. Na realidade, Deus levou nós para 4 anos ficar dentro de um lugar, talvez só para começar o processo de destruição. E quando nós chegamos em Itajaí, a primeira coisa que nós chegamos no ministério onde nós congregávamos, o pastor nos chamou, imagina uma pessoa cheia de sonho, irmão, era eu. Eu pensei, Deus, eu fui chamado para pregar o teu evangelho. Agora, finalmente, as coisas vão começar a abrir as portas. Eu já imaginei as portas tudo abrindo na minha frente, irmão, escancarada. Meu Deus, como vai ser bom. E a primeira coisa, o pastor me chamou, o presbitério daquela igreja, daquela denominação, e ele falou, olha, Fernando e Débora, e tem essa, além de perder algumas coisas, eu voltei com a Débora grávida, de gêmeos. Agora a Débora barriguda. Agora não éramos mais 2, éramos 4. E eu voltei assim na expectativa deles chamarem nós para o ministério. Tem quando você nutre um sonho, irmão, que não é de Deus. Nós somos bons nisso, de alimentar sonhos que não são sonhos de Deus, de estar ansioso para fazer alguma coisa que Deus não nos chamou para fazer, de não entender o tempo que Deus estava nos preparando. E aquele dia, aquele pastor chamou, e ele foi usado por Deus, irmãos. Eu amo aquele homem, porque ele me alinhou no propósito de Deus. No dia foi difícil, ele me chamou, ele falou, Fernando e Débora, eu quero falar para vocês. Era julho, 5 meses antes das minhas filhas nascerem, 6 meses. Ele falou, eu quero comunicar a vocês agora que a oferta que a igreja dava para vocês está cortada, e vocês estão liberados para seguir a vida de vocês. Irmão, na hora meu olho encheu de lágrima. Eu me humilhei na frente dele, pastor, me ajuda até o final do ano pelo menos, porque eu não tenho casa, não tenho emprego, a Débora está grávida. E ele falou assim, nós já decidimos, vocês estão liberados. Aí a Débora também se humilha, chorando na frente deles, olhando como se fosse hoje. Irmão, imagina para um homem, leva a esposa pensando que vai receber uma boa notícia, e agora leva uma notícia dessas. A mulher grávida,
E ele falou, a Débora pediu, pastor, por favor, nos ajuda até dezembro, eu estou grávida. Ele falou, não, nós já decidimos. Na época, irmão, nós saímos para casa frustrados. Eu pensei, Deus, acabou. Acabou antes de começar. Não há mais saída para nós. Agora, sem casa, um carro velho. Irmão, não tem nada contra carro velho, nem contra cadete, mas o meu cadete era ruim. Ele era um cadete que tinha uma semelhança com o tabernáculo, porque você ligava de manhã ele, você via que o óleo pingou a noite toda e enfumaçava o ambiente. Aquilo era ruim, irmão. E eu pensei, Deus, não tem nada que agora vai piorar. Irmão, nunca fala isso, por favor. Nunca verbalize isso, que pode ser que piore alguma coisa na sua vida. Não, agora Deus não tem mais como piorar. Eu acho que Deus ouviu isso na hora assim, você não sabe de nada. Mal está começando a escola. Irmão, porque Deus sabe a dimensão da obra na sua vida. E se a obra é grande, também será grande a preparação. Não adianta se bater, não adianta ficar dodói, não adianta. Levanta a cabeça e se prepara. Prepara os lombos, cinge os lombos para a guerra, em nome de Jesus. E eu fui para casa, nós oramos, vou ter que voltar a trabalhar, vou ter que voltar para a antiga profissão. Fui para o aluguel. As filhas nasceram. Não deu muito leite, tive que ir para o NAN. Irmão, o NAN é coisa terrível. Não, para um é ruim, para dois, irmãos. Para duas, uma lata parece que evaporava dentro de casa. E agora como comprar NAN e fralda? Irmão, dá vontade de lavar a fralda e reciclar a descartável. Mas eu ia no mercado, sabe o que acontecia? As pessoas no mercado traziam para mim leite e fralda. Eu não entendia direito o que Deus estava fazendo. Mas nós não murmuramos, nós guardamos a vida dos nossos pastores na época. E nós só falamos, Deus tem misericórdia, nós precisamos de Ti. Aí comecei a trabalhar, irmão, para resumir, teve um dia na empresa. Irmão, sabe quando você trabalha num lugar que você não suporta mais? Você não suporta mais o que você está fazendo, porque você sente que você está deslocado, desfocado. Eu fui inventar de fazer mais uma vez uma oração imbecil. 5 horas cheguei na empresa, fui para uma sala, fechei a sala, deixei o carro na avenida, no centro da cidade, fui para dentro da sala e falei, Deus, estou te dando uma autorização hoje. Como se eu pudesse dar uma autorização para Deus. Falei, Deus, toca na minha vida, porque a minha vida está mais parada que água de poço. Deus, toca, eu quero adrenalina, Deus. Eu quero que Deus comece a movimentar esse negócio. Eu não renunciei tudo para nada. Então Deus pode tocar. Foi das 5 às 6 horas, choro e ranger de dentes, irmãos. Chegou às 6 horas, a hora de ir embora. Fui pegar meu carro. Você já sabe o que aconteceu, irmão. Cheguei lá na avenida. Sabe aquela sensação que você não sabe onde você botou o carro? Tava eu e meu primo trabalhava comigo na época. Eu comecei a rir. Ele falou, ô Fernando, onde é que está o seu carro? Cara, eu lembro que estava aqui. E por que você está rindo? Ele falou, rindo? Porque você não sabe que eu acabei de orar, irmão. Você não sabe que eu acabei de orar. Se você soubesse que eu orei, você ia rir também. Você não sabe que eu orei. E a oração estava tão boa, que o anjo que era para estar cuidando do meu carro, ele foi para a oração. Ele abandonou o posto. Irmão, eu não sei. Aí eu fiquei extasiado assim. Deus, o que tu é capaz de fazer na minha vida ainda? Será que sobrou alguma coisa para ser usada? Aí eu fui para casa, irmão, porque agora tem a parte ruim. A Débora com 2 meninas recém-nascidas em casa. Vai dar uma notícia. Eu já tinha perdido meu imóvel como homem, isso é terrível. Morando de aluguel, recebendo favor, leite, fralda. Agora como? Eu fui ensaiando, Deus, como é que eu vou falar para ela? Irmão, eu não reclamei, não murmuramos em nenhum momento, porque eu sentia que Deus estava no negócio.
Eu fiz aquela oração, eu verbalizei aquilo. Aí eu chegou na porta, eu fui bater, assim, bati na porta, Débora abriu, assim, na hora assim, ou eu falo conta gota, para preparar, e preparando, ou eu falo mesmo de supetão, para arrebentar com tudo, e vamos ver onde é que vai dar. Na hora que eu toquei, abri, tinha visita, irmão. Aí saiu tudo que eu tinha planejado. Agora com visita fica tudo muito mais difícil. Aí eu cheguei, ela abriu a porta, eu falei, Débora, você ama a Deus? Assim, claro que eu amo. Não, mas eu estou perguntando se você ama a Deus de verdade. De verdade. Ela falou, claro que eu amo, é porque acabaram de roubar o nosso carro. Roubaram com Bíblia, roubaram com óculos que eu tinha, o último óculos que eu tive, nunca mais tive um óculos daquele, irmão. Bíblia com anotação. E nós chegamos em casa, a Débora recebeu do mesmo jeito que eu recebi. Esperamos a visita ir embora, porque glória a Deus que ela foi embora rápido. Fomos para o quarto, dobramos o nosso joelho e falamos, Deus, nós queremos entregar o nosso carro a Ti. Aonde ele está, Deus, nós entregamos ele. Eu imagino que Deus falou assim, eu não quero esse negócio. Para que eu vou querer esse lixo? Nós oramos ali, passou 3 meses, irmãos. Mas antes disso, terminou a oração, porque nós somos meio incrédulos às vezes. Fomos para o culto na mesma semana, e na nossa denominação congregava o capitão da polícia militar do batalhão. Eu falei, Deus, o assunto encerrou aqui. O assunto encerrou, Deus, está nas tuas mãos, não vou reclamar, não vou fazer mais nada. Só que chegou no culto, irmão, a carne é fraca. Procurei o irmão capitão da polícia militar, mas, irmão, Deus preparou tudo, era um complô de Deus. Deus preparou tudo, estava tudo ensaiado. Desde o pastor que me mandou embora, desde o ladrão, desse irmão que é policial militar, o capitão, ele falou, Fernando, um carro como o seu, desgraça, irmão. Um carro como o seu, normalmente a pessoa rouba para levar para o desmanche. Eu pensei assim, desmanchar o quê? Para que desmanchar aquilo ali? E se não aparecer em uma semana, esquece. Aí eu falei, esqueci. Irmão, passou 3 meses de dias assim, de intenso trabalhar de Deus. E eu continuei falando, Deus, acho que agora não tem mais como piorar mesmo. Sem carro, sem casa, piorou, irmão. Comecei a andar, irmão, nada contra a Fusca. Comecei a andar com um Fusquinha velho, emprestado. Ele era tão ruim, que a 100 metros da curva eu tinha que começar a virar o volante. O bicho era ruim. Era um carro ruim mesmo. Mas passou 3 meses, Deus tudo preparado. 3 meses, liga o policial, um delegado de uma cidade vizinha, falando com a Débora que tinha achado nosso carro. Irmão, na hora a Débora me liga, eu estava trabalhando, corretor de imóveis, com Fusca, imagina, quando eu ia atender um cliente, eu deixava aquele Fusca longe. Na hora que ela me liga e falou que o delegado achou o carro, deu vontade de tacar o Fusca num poste. Fui para casa, a primeira coisa que eu fiz, eu vou buscar o meu carro. Fui para uma cidade vizinha, fui lá, falei com o delegado, irmão, liguei para todo mundo, que eu falei, todo mundo viu que eu fui destruído, agora todo mundo vai saber que agora chegou a minha hora. Agora eu vou falar para todo mundo que chegou a minha vez agora. Deus sorriu para mim. Liguei para todo mundo, cheguei lá na delegacia, sou delegado, prazer, meu nome é Fernando, eu vim buscar meu carro. Ele tá aí? Tá lá no pátio. Olhei, tudo carrão, irmão. Tinha uns 15 carros roubados. Tudo carro bom. E eu fui olhar, irmão, na hora que ele foi conversando comigo, eu fui procurar o meu carro e nada do meu carro. Eu falei, eu botei um pezinho para trás assim, deixei ele na frente assim, Deus, o Senhor está de palhaçada comigo. Não basta ter perdido casa, perdido o ministério, perdido o carro. Agora irmão, eu vou perder até a reputação, porque eu falei para todo mundo que eu tinha achado o carro. Agora eu vou ter que ligar para todo mundo e falar que foi um erro, foi um equívoco. E ele falou, não, o senhor pode olhar que ele está aí. Meu carro, irmão, era um chumbo, aquela cor chumbo. E eu cheguei, procurei, não tinha nada. Tinha um cadete lá bonito, prata, irmão, com roda de liga leve, tudo lindo.
Ele olhou assim: está aqui o carro do senhor. Eu disse: não, esse não é o meu carro. Meu carro o senhor não conhece como é que era o meu carro. Esse aqui é um cadete novo. Ele falou: não, mas pode olhar. Nós batemos, nós achamos sem querer esse carro. Sem querer. Nós pegamos ele na oficina, revisado, todo pintado novo, aro de liga leve. Eu disse: esse carro não é meu não, senhor. Não, senhor, pode olhar, deve ter algum detalhe que o senhor vai achar nele. Irmão, eu só reconheci que era meu, porque o painel tinha um pedacinho quebrado no painel que o ladrão não trocou. Irmão, mas eu quero falar para vocês que eu comecei a identificar naquele tempo, um tempo difícil, um contexto. Eu comecei a entender para que Deus me chamou. Eu comecei a aceitar o processo de destruição, de ruína, daquilo de Deus arrancar as coisas que precisava arrancar. Porque tinha coisas, irmãos, que iriam impedir de Deus mexer e tocar na minha vida e me levar para lugares que Ele queria. Talvez eu ainda confiava muito em mim. Talvez eu tinha valores errados ainda, princípios errados. E Deus começou o processo de destruição, de ruína, de arrancar, como fala aqui em Jeremias. Olha, há um tempo de destruição, há um tempo de arrancar, de derrubar, de destruir. Irmão, ninguém gosta de passar por períodos desse, mas são necessários. São necessários para aquilo que Deus vai fazer em nós e através de nós. Eu falei para você que a única razão de Deus te usar é para gerar vida. Não para você, mas para a sua geração. Porque se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele não tem como gerar fruto. E eu entendi que aqueles dias Deus estava me convencendo a morrer, a perder tudo que eu tinha e dava muita importância. Irmão, eu vim de uma família de comerciante, que nós amávamos dinheiro. Nós gostávamos daquilo. Imagina, era a maior imobiliária da região. Nós alugava todo mundo, irmão. Alugava casa e alugava a pessoa. Nós mentia para ganhar dinheiro. Então o dinheiro era aquilo que era mais importante, os bens, os recursos. E Deus começou a arrancar tudo. Porque, irmão, tudo que é importante para você, Deus talvez vai mexer. Tudo que rouba o lugar de Deus na sua vida, talvez Deus vai mexer. Porque como que Deus vai usar você se ainda tem algumas coisas que são mais importantes do que Ele? E Deus começou a fazer uma limpa atrás de limpa, ao ponto de nós orarmos, falar assim: Deus, será que tem mais alguma coisa? Deus só deixou a gente com a roupa do corpo, irmão. Só com a roupa do corpo. Nós começamos a aprender lá no seminário. Porque churrasquinho lá, irmão, era carne de segunda com amaciante. Nunca tinha comido esse negócio. Quando eu fui falar para o meu pastor, que estava acostumado com a vida boa, ele falou: você está botando homo na carne? Eu falei: não é homo, cabeção, é amaciante de carne, para deixar mole aquilo que é duro. Chegava final de semana, a gente queria comer uma carninha. Comia carninha com amaciante e bebia tubaína. O negócio que azedava, irmão. Ninguém merecia aquilo. Mas eu comecei a entender que Deus estava destruindo algumas coisas. Irmão, nós precisamos entender o contexto que nós somos chamados. Eu queria falar, irmão, eu estou sem relógio, e esse relógio do iPad está muito pequenininho na minha frente. Então, olha, eu estou desligado do horário. Eu queria convidar você para abrir a palavra do Senhor no mesmo livro, em Jeremias. Vai um pouquinho para frente, nós vamos ler 3 textos, 2 em Jeremias e 1 em Ezequiel. Nós vamos ver o contexto desses 2 homens, que eles eram contemporâneos, Jeremias e Ezequiel, para entender o período que eles foram chamados. E talvez você vai se identificar com eles, vai ver a dimensão de como Deus trabalhou na vida deles. Jeremias 5. Eu não falei primeiro, irmão, porque até agora eu estou enrolando você. Eu não falei esse versículo antes, porque se alguém abrisse, ele iria correr da igreja. E para não ficar pregando sozinho aqui, eu deixei, vou fazer surpresa. Irmão, eu quero falar para você que talvez doa um pouco, mas no final vai melhorar, amém? Fica tranquilo. Eu fui pregar essa palavra no aniversário de uma igreja.
Eu falei, gente, eu não sei o que eu vou fazer aqui, mas é aniversário da igreja, é festa, mas a palavra que está no meu coração é essa daqui. Vocês me perdoem. Mas no final, eu falei para ele, no final vai terminar tudo bem. Então aguenta aí, irmão, em nome de Jesus. Jeremias, capítulo 5, versículo 30 e 31. Eu vou ler 3 passagens que vai dizer o contexto dos dias de Jeremias e Ezequiel. Eu quero tratar sobre o chamado. Eu falei um pouco do chamado de Jeremias. Eu quero tratar essa noite especificamente o chamado de Ezequiel. E a palavra do Senhor diz assim: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. E que farei no fim disso? Esses eram os dias de Jeremias, irmãos. Dias que a religião tinha chegado a níveis de prostituição, a níveis altos de prostituição. Onde enquanto Jeremias, um profeta já de idade, ele se levantava para falar que não haveria mais paz na terra de Israel, os falsos profetas começaram a falar tudo coisa boa. Não, vai ter paz e vai ter regalia, vai ter comodidade, vai ser gostoso. Ele começou a falar. E ele começou a falar, olha, não, o negócio vai apertar. E ninguém deu ouvidos para ele. Deus chamou Jeremias e colocou ele diante de um povo difícil, irmão. Foi aquele chamado que ninguém gostaria de receber. Agora abre um pouquinho, vai lá para frente, Jeremias 44. Nós precisamos entender o contexto desses 2 homens. Jeremias 44, 15 a 17. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam em pé em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecendo-lhe libações como nós e nossos pais, nossos reis, nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos então fartura de pão e andávamos alegres, e não víamos mal algum. Irmãos, esses são os dias que Deus chamou esses 2 homens. Jeremias, ele fala de um contexto de Jerusalém, da terra de Israel. Já quando Deus vai chamar Ezequiel, ele fala dos cativos da Babilônia. Ele fala do contexto dos cativos da Babilônia, porque Deus começou a dividir o povo em 2 partes naqueles dias. E Jeremias começou a receber uma mensagem, imagina Deus te chamar, irmão, e falar: olha, eu estou te dando uma mensagem que ninguém vai te ouvir. Irmão, é bom ou não é receber uma notícia dessa? Irmão, é terrível. Deus falou para Jeremias: Jeremias, eu estou colocando uma palavra nos seus lábios, eu quero falar para você que ninguém vai te ouvir. Porque o povo, ele está atribuindo à Rainha dos Céus toda a prosperidade, toda a comida, toda a fartura, toda a alegria. O povo, de vez de dar glórias a mim, está dando glória à Rainha dos Céus. Nenhuma nação, Jeremias fala no seu livro, trocou o seu Deus como Israel trocou. Um povo que rejeitou o seu Deus e trocou por deuses estranhos. Era esse povo, era esses dias que Jeremias se levantou para profetizar. Era esses dias o qual ele foi preparado para profetizar. Ele teve que perceber e compreender o contexto que ele vivia, como estavam as pessoas, como estavam o povo de Deus naqueles dias. Assim como nós, quando Deus está nos chamando, nos comissionando, nós precisamos compreender como estão os nossos dias. Porque Deus não te chamou, irmão, para 100 anos atrás. Deus não te chamou para viver igreja como se vivia 100 anos atrás. Deus te chamou para viver igrejas nos nossos dias, na nossa geração. Está te preparando para esses dias. Está colocando armaduras em você para esses dias. Está querendo convencer você a levantar para esses dias.
Agora abra em Ezequiel 2. Esse é o texto que nós vamos ficar. 2, de 1 a 8. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Ele e seus pais prevaricaram contra mim, até esse mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. E eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam ou quer deixam de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu é filho do homem, e tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Até aqui. Irmãos, nos dias de Ezequiel e Jeremias, Deus fez o seguinte: não havia mais como tratar o povo, deixar o povo junto no mesmo lugar. Deus então pega um rei estranho, chamado Nabucodonosor, rei da maior nação, império daqueles dias, chamado Babilônia. E ele ainda chama: olha, eu vou levantar Nabucodonosor, o meu servo. Porque, irmão, tem muito homem que nem conhece a Deus, mas se coopera com o seu propósito, mais do que muito crente. E aquele homem então chega, ele vai para Israel e tira os melhores de Israel, dentre eles Ezequiel, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego e tantos outros. Leva os cativos para a Babilônia. A princípio, irmão, você pensa que aqueles que foram levados são os que vão morrer primeiro, são os que vão ter vida difícil, mas Deus diz a palavra de Deus que Deus levou eles para a Babilônia para poupá-los. Sabe o que é o carinho de um Deus que pega, levanta uma nação estrangeira para pegar eles e levar para uma terra para proteger eles? Ninguém entendeu isso na época, como nós não entendemos muitas vezes aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Como eu não entendia claramente nos dias que eu passei as maiores perdas da minha vida. E agora ficou um remanescente, ficou um resto, melhor dizendo, em Israel, em Jerusalém. Ficou os piores em Jerusalém. Mas Deus, quando trata, irmão, conosco, Ele é tão misericordioso que ainda assim a misericórdia triunfa sobre o juízo. Eles estavam em desobediência. Diz a palavra de Deus que os pais prevaricaram. E toda vez que os pais prevaricam, se levanta uma geração de filhos com coração obstinado e de semblante duro. Irmão, toda vez que você prevaricar, toda vez que uma geração decidir prevaricar diante daquilo que Deus está ordenando para ela, diante da vontade de Deus, você pode esperar que a próxima geração será uma geração de filhos de coração duro, de coração obstinado, teimosos, resistentes à vontade de Deus e de semblante duro, difícil de se tratar. Deus falou isso aqui. Era esse o contexto de Israel, de Jerusalém. Mas mesmo assim Deus fala: olha, Jeremias e Ezequiel, se levantem e profetizem para eles. E Jeremias foi e avisou eles: olha, eu quero falar. Ainda que todos os profetas estejam profetizando coisas boas, eu quero falar para vocês que Deus ainda vai dar uma oportunidadezinha para vocês. Quando Babilônia, o exército da Babilônia cercar Jerusalém, se entreguem, sem apresentar nenhuma resistência, se entreguem a eles. É a única condição que Deus pede para vocês alcançarem misericórdia, e vocês vão ter a vida poupada. Mas eles não ouviram, irmão, e eles fugiram. Quando eles fugiram, Deus começou a falar para eles: olha, vocês me desobedecem sempre.
Vocês, toda vez que eu falo alguma coisa, vocês vão e fazem outra. Prevaricar é isso, irmão. Você receber uma ordem e você decidir por má intenção ou por interesse próprio e não fazer aquilo que Deus está falando para você fazer. Quando que nós prevaricamos como povo de Deus? Quando Deus fala alguma coisa para a igreja e nós sabemos do que deve ser feito e nós decidimos a fazer conforme a nossa própria vontade, ou por má fé ou por interesse. Havia dois tipos de povos, deixa eu falar para vocês aqui. Naqueles dias havia dois tipos de povos em Jerusalém. Dois tipos de povos difíceis, que você talvez vai identificar hoje, muitos nos nossos dias. Porque, irmão, Deus está levantando homens semelhantes a esses, num contexto difícil como é o nosso hoje. Porque o nosso contexto, irmão, é um contexto que está se tornando cada vez mais difícil. O que eu vejo hoje em nossos dias são pais negligentes, uma igreja que está negligenciando o seu chamado, que está talvez prevaricando. Por quê? Porque Deus fala uma ordem, eles vão e fazem outra, com consciência do que estão fazendo. Havia dois tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoas era aqueles homens que cresceram sem a palavra. Sabe o que é crescer sem a palavra, irmão? Homens que não obedeceram a Deus quando Deus falou para eles: vocês querem dar continuidade às gerações? Falem para os seus filhos do que eu fiz com vocês. Falem no deitar, no levantar. Quando vocês sentarem na mesa, fale de mim para eles. Quando vocês forem dormir, fale de mim para eles. Quando vocês estiverem na sala, desligam um pouquinho a televisão e fale de mim para eles. Quando vocês forem passear, viajar, fale de mim para eles. Mas o povo não deu ouvidos a Deus. Porque o grande problema que nós temos como igreja, como povo de Deus, sempre foi o mesmo: de dar continuidade àquilo que Deus começou a fazer na nossa geração. O homem tem um quê de egoísta, porque se está bem conosco, nós não importamos com a próxima geração. Nós somos como o rei, talvez muitos, ou nós temos a tendência de ser, melhor dizendo, como talvez o rei Zedequias. Deus falou para ele: olha, Zedequias, você vai morrer. E ele falou: Deus, me dá mais anos. E Deus deu mais 15 anos de vida para ele. E quando chegou, Zedequias não cumpriu a vontade de Deus. Deus falou: Zedequias, a nação vai pagar pela sua desobediência, mas você vai morrer em paz. E ele falou: não, se eu morrer em paz, está tudo bem. Não importa como meus filhos vão passar. Irmão, o ser humano tem um problema de dar continuidade, de uma geração conectar a outra geração. Sabe aquela corrida de revezamento, que um corredor ele passa o bastão para o outro? É mais ou menos assim. O povo de Deus tem a dificuldade de passar o bastão para a próxima geração, de preparar a próxima geração para fazer coisas maiores do que nós. Eu vejo Deus levantando muitos homens hoje com a consciência de mudar isso, porque faz parte do mover dos últimos dias. Mas o primeiro tipo de pessoas era exatamente esse: pessoas que não ouviram os seus pais falarem. Quando você não falar de Deus para os seus filhos, certamente eles vão crescer sem conhecê-lo. Se você não viver com Deus, eles também não vão viver com Deus até que Deus entre na história deles como libertador. E essa geração que estava ali presente em Jerusalém é uma geração que fazia bem, fazia o que bem parecia aos seus olhos. Uma geração que não ouviu falar sobre Deus, que fazia o que bem parecia aos seus olhos, eram órfãos. Órfãos de pais vivos, como nós temos um legado hoje, um legado sobre a nossa nação, sobre toda a terra, de pais que estão abandonando os filhos. Essa era a geração que estava em Jerusalém. Homens que o que eles pensavam em fazer, eles faziam. Você consegue identificar isso hoje em nossos dias? Será que nós estamos sendo guiados por Deus ou pela nossa própria vontade?
Será o que pesa mais em nosso coração hoje? Deus ou a nossa própria vontade? Tem muitas pessoas que estão doentes porque estão lutando com Deus. Tem muitas pessoas que não discerniram isso ainda. O segundo tipo de pessoas era aqueles que ouviam a palavra e escolhiam não obedecer. Talvez o mais difícil de se lidar, os obstinados. Aquela pessoa que você fala com ela e ela fala, eu sei, mas eu não quero. Nesses dias atrás eu tive uma experiência, discuti isso, com um casal de namorados. Eu viajei e conheci um casalzinho de namorado, 3 anos e meio namorando, e nada, irmão. Aquele rapaz sentou agora no restaurante na minha frente, do lado da namorada. Eu falei, pastor, ele falou para mim, me ajuda. Irmão, ele estava desesperado para casar. Ele estava tão desesperado que ele só faltava beliscar poste e rasgar dinheiro. O cara estava louco. Ele precisava de um milagre. E ele falou, pastor, convence ela para casar. E eu perguntei, querida, por que você não quer casar com ele? Tanta mulher hoje desesperada por um marido, e o cara aí bonito na tua frente. Irmão, homem é igual vaga de estacionamento, é difícil achar uma. Agora você achou e você não quer. Está em extinção, e ainda quando tem alguns ainda abandonam o posto. Por que você está fazendo isso com ele? Eu perguntei. Ela falou, pastor, eu tenho medo de fazer ele infeliz. Irmão, você já está fazendo ele infeliz. Quase que eu falei para ela assim, então pula fora. Mas eu sabia que era um trauma que precisava ser curado, porque ela foi uma menina que foi abandonada pelos pais. É uma menina que ainda de menor foi morar sozinha, não teve exemplo nenhum em casa. Ela não podia olhar para os seus pais e falar, eu quero um casamento como esse, eu quero casar como um homem como meu pai. Irmãos, eu me alegro quando as minhas filhas olham para mim e falam, papai, eu quero casar com um homem igual o senhor. Ainda que elas não saibam que dá trabalho, irmão. Mas eu louvo a Deus porque o que elas estão vendo está sendo construído algo positivo na vida delas. Ainda que seja com muito esforço, com lágrimas. Mas aquela moça começou a abrir, eu comecei, por quê? Eu comecei a fazer perguntas para ela, ela começou a responder e nós chegamos até os seus pais. Na hora dos seus pais, de perdoar os seus pais, ela travou. E ela falou, pastor, eu sei de tudo isso, mas eu não quero. Tem muitas pessoas assim em nosso meio hoje que sabem de tudo, mas não querem ceder, não querem se humilhar, não querem morrer mais, não querem tomar a sua cruz. Irmão, não tem como seguir a Cristo, não é só negar a si mesmo, não é só negar um prazerzinho, tem que sim tomar a sua cruz e seguir a Cristo. E aquela moça chegou, olha, irmã, você precisa perdoar. Eu peguei versículos, fui falando da Bíblia, fui tentando convencer ela, os melhores textos eu lancei para ela. Toda a muniçãozinha que eu tinha, irmão, eu joguei. E no final, ela falou exatamente assim, pastor, eu sei tudo isso, infelizmente, eu ainda não quero. Uma geração de pessoas obstinadas tem se levantado. Pessoas que você prega, quando não prega as coisas que elas querem ouvir, elas fecham os ouvidos para a palavra de Deus. As pessoas têm muitas vezes enchido templos, mas isso não é alegria nenhuma, porque muitas delas enchem o templo e pagam para ouvir a mensagem que elas querem. Pagam caro para ouvir a mensagem que elas querem, para ter o seu ego massageado, para sair da igreja se sentindo bem. Irmão, eu quero falar, a minha oração é que você saia daqui hoje, talvez com uma crise dentro de você. Mais uma, pastor? Mais uma. Porque, irmão, toda luta, toda crise que nós passamos, esses conflitos internos, são aqueles momentos que são feitos para edificar algo especial na nossa vida. É Deus botando a mão e aperfeiçoando e preparando, porque nós estamos no meio de um processo de aperfeiçoamento. Pastor, quando isso termina? Nunca.
é até a estatura do varão perfeito, é até a semelhança de Cristo, é até você ficar a cara do seu pai, irmão. Enquanto você não ficar a cara dele, você de vez em quando vai olhar no seu espelho e você vai falar: eu não suporto mais você. Eu não sei quantas vezes você passou por uma experiência dessa, de você olhar para o espelho e você ver a sua imagem, e aqueles conflitos que estão dentro de você, a angústia que está dentro de você, porque no fundo você sabe o que você precisa fazer. Eu lembro de um homem chamado Caim, e Caim foi dar uma oferta a Deus, e no dia que ele foi dar oferta a Deus, o seu irmão também, Abel, foi dar uma oferta a Deus. E naqueles dias não havia nada escrito, não havia nada, não havia lei, não havia palavra, mas havia algo que Deus colocou no coração do homem. E ele chegou lá, deu uma oferta, e Deus não se alegrou da oferta dele, e ele ficou irado. Escute isso. E Deus foi conversar com Caim, e Deus perguntou: Caim, por que tu estás estressadinho? Por que você está irado, Caim? Você sabia já, quando você saiu de casa, eu estou parafraseando, mas foi isso que Deus falou. Quando você saiu de casa e pegou a sua oferta, você já sabia que era uma oferta que não me agrada. E você sabe que se você voltar e fazer ela bem feita, eu vou me agradar de você? Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo quando nós obedecemos. Porque a misericórdia está estendida para todos, mas para alcançá-la é necessário o arrependimento. E Caim saiu dali e cometeu o primeiro homicídio, porque ele teve o seu coração obstinado. Ele preferiu fazer a sua própria vontade do que a vontade de Deus. Eu quero falar para você que, como Caim, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Nós sabemos no fundo, irmão, quando nós estamos fazendo alguma coisa que não agrada a Deus. Sabemos ou não? Ou Deus está mentindo? Nós sabemos quando nós saímos de casa. Irmãos, tem crente, espero que aqui em Ribeirão Preto não, mas lá em Itajaí tem alguns, só lá, que eles maquinam o mal. Eles vão pecar e eles programam o pecado, sabendo que no outro dia eles podem pedir perdão e Deus vai perdoar. É uma verdade e é uma mentira ao mesmo tempo. Primeiro, porque Deus pode perdoar e Deus não nega perdão para ninguém. Mas quando você chega a níveis de obstinação, de desobediência, como esse, de cometer um pecado programado, sabendo que Deus, usar a palavra de Deus para falar que Deus vai te perdoar, Deus vai perdoar, mas eu não sei se você vai alcançar o lugar de arrependimento. Tem pessoas que estão brincando com Deus, Deus querendo usar eles, Deus querendo preparar, e eles estão brincando com Deus. Vai acontecer igual Esaú, que vendeu a sua primogenitura para satisfazer a sua própria vontade, e no outro dia, quando ele perdeu, ele diz a palavra de Deus que ele foi com lágrimas procurar arrependimento e não achou esse lugar. Irmãos, Deus tem misericórdia de todos, mas nem todos alcançam misericórdia, porque a palavra de Deus diz que a misericórdia é para aqueles que se arrependem. Irmãos, nós precisamos identificar isso. Os dias de Ezequiel eram exatamente dias como esse, dias talvez muito parecidos com o nosso. Há um pensamento, irmão, de que nós podemos fazer qualquer coisa que Deus nos perdoa, não levando em conta as consequências. Tem coisa, irmão, que crente faz que até o diabo duvida, sabia disso? Tem crente que inventa tanta coisa que eu acho que quando ele chegar no inferno, vai ter um cartaz, um quadrinho daquele, funcionário do mês, porque ele inventou algo que nenhum demônio conseguiu inventar, porque ele conseguiu tentar dar balão em Deus, tentou enganar a Deus. Nós não precisamos enganá-lo, nós só precisamos nos desnudar diante dele. Eu vou depois dar um exemplo disso para vocês.
Mas eu quero falar para vocês, deixa eu encurtar aqui. Irmãos, quando Deus chama Ezequiel e mostra para ele lugar, imagina Deus te chamando. Fernando, eu estou te chamando hoje. E eu vou te colocar diante de uma casa rebelde, que ela não vai te ouvir. Na hora, irmão, eu ia falar: Deus, não tem como mandar outro. Por que tem que mandar eu, Deus? Porque, irmão, ninguém sonha com um chamado desse. Agora, irmão, Deus tem aquilo que vai te habilitar para isso. E eu gosto muito da passagem de Ezequiel, quando Deus fala para ele no último versículo que nós lemos. Ele fala todo o contexto que Ezequiel ia passar. Agora preste atenção aqui, nós estamos terminando já. Deus vira para Ezequiel e fala: Ezequiel, come o que eu te dou. Irmão, muitas vezes nós queremos ouvir o que Deus tem para nós, nós conhecemos o contexto, mas nós não estamos dispostos a fazer o que Ele está pedindo para nós. E Deus falou: Ezequiel, antes de profetizar, você foi comigo até aqui, mas daqui para frente você tem que comer o que eu estou te dando. Você tem que entrar nessa dietinha que eu estou te dando. Irmão, eu quero falar para você que a vida com Deus, ela funciona através de ciclos. E você vai na sua vida com Deus até um determinado ponto. Mas sabe quando você bate numa parede e não tem como passar, é intransponível? E você fala: eu quero mais, mas alguma coisa tem que acontecer para romper isso. E tem gente tão cabeção que ele volta para trás e tenta quebrar sozinho. Irmão, não vai quebrar. É porque ainda você não tem o que é suficiente para passar essa parede, para subir de nível. E Deus está querendo levar a igreja hoje para um outro nível. Em nossos dias Deus está querendo convencer a nós: deixa eu levar você para um outro nível, para um nível sobrenatural, para você conseguir enfrentar aquilo que você vai precisar enfrentar nos seus dias. Irmão, nós não temos ferramentas naturais para lidar hoje em nossos dias contra a imoralidade, contra a prostituição, contra filhos, a desobediência dos filhos, contra o problema das nossas famílias. Naturalmente nós não temos recursos. Ezequiel não tinha recurso natural para enfrentar o que ele foi chamado para enfrentar. E Deus olha para ele e fala: Ezequiel, agora você vai comer o livro. Foram 2 homens que tiveram que comer o livro na Bíblia, que Deus demonstrou isso através deles. O outro homem, se você abrir em Apocalipse, abra lá. Apocalipse 10. Estamos terminando, irmão. Apocalipse 10 diz assim: 10, 8 a 11. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobe e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma o livro e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Irmãos, você vai com o que você tenha até um ponto. Há um nível que Deus quer te levar, que você vai precisar assumir também um outro nível de responsabilidade. Irmão, o propósito de Deus, ele sempre vai vir carregado de responsabilidade. João já havia profetizado antes, Ezequiel já havia profetizado antes, mas quando eles percebem o contexto das coisas como estão nos seus dias, e João, quando viu o futuro, para seguir profetizando, para ir para um outro nível, para continuar a fazer a vontade de Deus, Deus pede para os dois: comam um tal de livro. Comam e continuem profetizando agora.
Irmão, esse livro representa a palavra de Deus. E Deus fala que, olha, vocês vão comer o livro, e agora vocês vão me ouvir. Irmão, o livro está disponível para todos, mas a voz do Senhor é para aqueles que estão dispostos a obedecer, a assumir um nível de responsabilidade muito maior. Eu não sei se você está disposto a isso, mas Deus está procurando aqueles que querem assumir um nível de responsabilidade muito maior do que nós temos experimentado até hoje. Só que algumas implicações tem quando você aceita isso. Eu quero ressaltar pelo menos umas 3 aqui. O porquê que muitas pessoas não estão querendo mais comer esse livro. Porque a obra que Deus tem na sua vida depende de você comer um livro. Que Deus fala, primeiro, que vai ser doce a sua boca. Doce porque, irmão, você vai perceber todas as promessas de Deus. Agora diz que quando ele desce para o ventre, ele fica amargo. Sabe por quê? Isso ninguém quer. As pessoas estão fugindo disso, porque isso é para os íntimos. Porque ele fica amargo quando desce para o ventre, porque você começa a perceber a tristeza de Deus em relação ao contexto que você vive, a justiça de Deus que Deus vai ter que trazer sobre a terra, e isso dói. Na boca é doce como mel, porque você vê as promessas. É o primeiro nível de profecia que você tem. É o primeiro, talvez, o lugar que você vai pisar, mas vai chegar uma hora que Deus quer levar você a compartilhar o coração dele com você, e ele mostrar para você o que está passando agora nos céus, o que ele está achando. Você já parou para perguntar isso para Deus? Deus, o que está passando no teu coração? Compartilha. Irmão, parar de pedir bênção e pedir para Deus compartilhar o coração. Deus, se tu está triste, eu quero ficar triste também. Se tu chorar, eu quero chorar também. Eram dias, irmãos, dias difíceis, que aqueles 2 tipos de pessoas, os órfãos, os pródigos, os de coração obstinado, não eram a raiz do problema. Eles eram o efeito do problema. O problema estava exatamente nos pais. Deus queria tratar com os pais agora. E agora a coragem para fazer isso. Outra implicação de aceitar isso é porque quando os homens comem, a primeira reação que tem, aquilo que vai acontecer quando você busca nesse livro algo sobrenatural de Deus, quando você vai para ele não para buscar a sua vontade, mas para buscar a vontade dele para a sua vida, para a sua família, para a sua geração, para a igreja do Senhor Jesus, quando você vai desprovido de interesse, quando ele já arrancou isso da sua vida, quando você chega e contempla, você cai como morto. Você vai ser levado a um lugar que Deus vai tirar as coisas que ainda restavam da sua vida, que impediam ele de fazer a vontade dele plena em você. E ele fala, como o livro, e agora profetizem para todas as nações. Irmão, Deus quer levantar homens, escute isso, a nossa geração, que vão profetizar em cidades, estados, nações. Só que para isso acontecer, nós temos que assumir uma responsabilidade maior. Comer o livro representa assumir uma responsabilidade maior. E você sabe o que eu estou falando. Se responsabilizar com o coração de Deus. Deus, o que tu está sentindo agora? Nesse exato momento, que passa ao teu coração quando olha a igreja no Brasil? Um povo que, dizem as estatísticas, tem 20% de cristãos, mas também 20% de pessoas que estão frustradas, decepcionadas e que já saíram e não querem voltar mais. O que o teu coração, Deus, está sentindo por essa igreja? Uma igreja que está fazendo a sua própria vontade. E hoje eu vejo muitos homens fazendo o que nós lemos aqui, que Ezequiel demonstrou, que Jeremias demonstrou.
homens que faziam o que bem parecia aos seus próprios olhos, um povo obstinado de coração, um povo de semblante duro, um povo que não há mais fome, não há mais desespero pela vontade de Deus. É diante desse povo que Deus levanta Ezequiel e Jeremias. E eu vejo que Deus, irmão, Deus está querendo falar conosco. Só que muitas vezes Deus não fala, porque chegou na hora do compromisso, nós fugimos. Nós fugimos. Para combater, escute o que eu vou falar agora. Para combater uma geração que está prevaricando, uma geração que é consequência dos pais que prevaricaram, que estão se levantando, filhos obstinados, desobedientes, só vai conseguir tratar, profetizar para um povo como esse. Homens que romperem a um nível de responsabilidade muito maior. Homens que comerem esse livro para escutar a voz de Deus. Tem muita gente, irmão, profetizando besteira nessa nação. Tem muita gente profetizando segundo a sua própria vontade. Deixa eu terminar com aquele exemplo que eu ia falar para vocês. Quando as minhas filhas nasceram, eu estava na maternidade com a Débora, dentro do quarto, esperando elas. E eu sabia muito pouco sobre o coração de Deus, sobre um coração de um pai, um relacionamento de um pai e um filho. Algumas coisas se romperam quando as minhas filhas nasceram. E quando elas entraram naquele quarto aquele dia, eu lembro como se fosse hoje. A médica olhou para mim e falou: olha, pai, tira a sua camiseta. E eu fui e tirei minha camiseta, e ela tirou a roupinha das minhas filhas e colocou elas sem nada no meu peito. E ela começou a pregar para mim ali, uma pessoa que não conhece a Deus, mas ela falou do que estava acontecendo aquele dia, da coragem de fazer isso. E ela falou: olha, Fernando, as suas filhas ouviram a sua voz até hoje, mas ouviram de longe. Elas não tiveram intimidade com você ainda. Então agora, elas nunca sentiram o teu coração. Coloque elas sem roupa, no seu peito também sem roupa, coração com coração, para que elas identifiquem a sua voz com o seu coração. E toda vez que você pegar elas no colo, elas sentirem as batidas do seu coração, elas vão saber que é a batida do coração do seu pai. Isso uma médica que não conhece a Deus estava falando para mim. E ela falou: tem que ser sem camisa, porque a sua temperatura, ela vai determinar a temperatura da sua filha. E ela começou, é isso que está acontecendo agora. Todas as palavras que você disse para ela enquanto ela estava no ventre, ela está agora decodificando com o seu próprio peito. Está sabendo que é o pai dela mesmo. Agora, irmão, Deus começou a falar comigo, com ele, a mesma coisa. Para saber o coração dele, tem que ter coragem. Para identificar, irmão, como esses homens identificaram, tiveram coragem de se levantar, serem levantados por Deus diante de uma geração como essa, perdida, diante de homens que estavam prevaricando, desobedecendo a Deus e rejeitaram Deus por tal de um Deus chamado Rainha dos Céus. Atribuíram à Rainha dos Céus todas as bênçãos que tinham recebido. Tem que ser homens que tenham coragem de tirar a roupa. Tirar a roupa representa você tirar tudo que a religião talvez colocou em você. Todos os ensinos errados. Pastor, eu não consigo ver Deus como pai. Tira essa roupa. Pastor, eu não consigo ver a igreja desse jeito, a igreja me feriu. Tira essa roupa. Porque se você permanecer com essa roupa, eu quero falar para você que você nunca vai sentir o coração de Deus como Ele quer revelar para você. Para você romper isso, é preciso, irmão, responsabilidade, coragem, decisão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está nos preparando
Ontem nós vimos que Deus está nos guardando. E hoje, irmão, eu ministrei para você que Deus está nos liberando em nome de Jesus. Deus está nos comissionando para algo muito sério. Não brinque com o seu chamado. Escute isso. Não brinque com o seu chamado. Se não fosse sério, Deus não falaria para você. Se não fosse sério, irmão, Deus nunca falaria para você. Deus não levantaria homens para falar para você. Deus não moveria os céus para você perceber o que Ele está querendo com você. Se não fosse sério o que Deus tinha para mim, Deus não me levaria naqueles 3 dias na Argentina para ouvir de 3 homens diferentes a respeito da vontade dEle para mim. 3 homens que não me conheciam, que profetizaram a mesma coisa. Por que Deus está falando isso? Porque é sério. Deus acredita mais em você do que você mesmo, com certeza. Você não sabe, irmão, do que Deus é capaz de fazer através da sua vida. E tem pessoas que estão brincando com Deus ainda, lutando com Deus, resistindo ao chamado de Deus. Eu resisti durante um tempo. Eu quero falar, irmão, quem sai perdendo é só nós, porque você não tem mais saída. Eu quero falar para você, não há mais saída. Você já está pego já. Sabe que um pai que ele vai te convencendo, ajeitando as coisas, e quando você entra num determinado lugar nele, você até pode pensar que vai dar para fugir, mas não dá. E ele fala: homem, filho, se você subir no lugar mais alto, lá eu vou estar esperando por você. E se você descer ao lugar mais profundo, no abismo mais profundo, pensar que você vai conseguir fugir da minha presença, lá eu vou estar também esperando por você. Então eu quero falar, irmão, para você que Deus vai te pegar de um jeito ou de outro. Por quê? Porque tem uma geração que Deus quer falar com ela. Há uma geração, irmão, que está ouvindo muita besteira, e Deus está querendo levantar. Deixa eu falar a última implicação disso para você. Quando Ezequiel comeu o livro, por isso que muitos não querem comer como Deus quer que coma. Quando Ezequiel comeu, a língua dele colou no paladar. Ele não podia mais falar. Deus estava fechando a boca do profeta. Tem muita gente profetizando em nome de Deus quando Deus não pediu para profetizar. Tem muita gente falando em nome de Deus quando Deus não mandou. Tem muita gente indo aonde Deus não mandou e falando em nome dele. E Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, você comeu, você assumiu uma responsabilidade comigo muito maior. Você passou para um outro nível. A sua língua está colando no seu paladar agora. E você só vai abrir a boca quando eu quiser. Quando eu falar, você vai falar. Quando eu falar para você andar, você vai andar. Mas caso contrário, as suas mãos e os seus pés vão estar amarrados. Ah, irmão, você quer ir para um nível desse? Em que a sua vontade vai estar amarrada. Que Deus talvez vai fechar a sua boca. Deus vai transformar talvez a nossa boca grande numa boca pequena, em que só vai falar quando Ele quiser. Estão vendo que é um outro nível de homem de Deus e de mulher de Deus que Deus está querendo levantar? O contexto é semelhante. Quando chega a níveis como nós estamos vivendo hoje, níveis de desobediência como nós temos percebido na terra, Deus começa a levantar homens como esse. E Ele fala: a igreja viveu até aqui de um jeito, daqui para frente você tem que comer isso daqui para continuar. Você fez a minha vontade até hoje do seu jeito, mas daqui para frente não dá para continuar. Você tem que comer esse livro. Eu quero falar com você, mas se você não comer, você não vai me ouvir. Deus quer falar conosco, irmão. Mas é impressionante como nós estamos rejeitando a comer aquilo que Ele quer que nós venhamos a comer. Tenha coragem, irmão, de renunciar a algumas coisas que não são pecado. Você tem?
Esse é o nível de crente que Deus está levantando hoje, de filhos que não estão preocupados em relação àquilo que é proibido. Tem muita gente que só não quer fazer o que é proibido, mas Deus está levantando um tipo de homens que não querem saber mais do proibido. Eles estão olhando aquilo que é permitido e estão querendo fazer só aquilo que agrada a Deus. Aquilo que rouba os de Deus, mesmo sem ser pecado, eles não querem mais. Talvez você vai ter que chegar em dias agora que você vai ter que renunciar a algumas coisas, o seu tempo, para ir mais no seu quarto em secreto com Deus. Irmão, todo mundo quer ser usado por Deus, todo mundo quer conhecer mais de Deus, mas uma coisa é você querer ser usado por Deus, a outra coisa é você buscar a Deus, e a outra coisa é você se preparar para aquilo que Deus quer fazer em nossos dias. São muitos os que querem, poucos os que procuram, e raros são os que estão se preparando. Raros são aqueles que estão entrando no quarto sem falar nada e ficando ali com Deus, que não estão mais pedindo, rasgaram a listinha de pedidos, rasgaram o envelope do pedido, irmão, das campanhas, jogaram fora isso para ficar sem falar nada dentro do quarto, só contemplando a Deus e comendo dele. Todo mundo quer sentir o doce, mas ninguém está querendo compartilhar o amargo. Só que, irmão, há um tipo de profecia, escute isso, há um tipo de profecia que só profetiza aqueles que experimentam e compartilham do amargo do ventre. Eu não sei se você quer isso, se você quer chegar a esses níveis de compromisso com Deus, de responsabilidade com Deus, que você sente que o seu chamado ele é muito maior do que você está vivendo hoje, que aquilo que Deus quer fazer com você é muito maior do que você sente que você está devendo para Deus. Você sente que você precisa tomar algumas decisões. Não estou falando de aceitar Cristo, eu estou falando de responsabilidade, de ajustes, de cortes, e vai implicar em cortes que você vai ter que fazer na sua vida. Alguns vão ter que mudar muita coisa, vão ter que renunciar à sua própria vontade, para que Deus seja glorificado, em nome de Jesus. Eu não sei se você está disposto, mas Deus está atrás de homens como Ezequiel e Jeremias. Sabe por que Ezequiel conseguiu fazer o que ele fez? Porque nos dias que Ezequiel foi chamado ainda moço, havia um homem em Jerusalém que chorava pela vontade de Deus, que chorava ao ver o povo pecar, rejeitar a Deus, que era chamado Jeremias. Ezequiel, ele foi preparado tendo como referência, como pai, Jeremias. Era o profeta mais velho na época. Quem tem uma referência como essa, irmão, vai dar sequência a uma geração que vai ter coragem de assumir níveis de compromisso com Deus que nós não assumimos. Em nome de Jesus, seus filhos precisam disso. Essa cidade precisa disso, de homens que comam o livro. Quero convidar os irmãos do louvor aqui, em nome de Jesus. Quero orar com você, irmão. Você pode levantar? Aleluia. Bom, quando Deus chamou Ezequiel e Jeremias, o contexto deles era o mais difícil. Estava para ser destruído algo que eles nunca pensaram que ia ser destruído. Eram dias que onde Deus habitava foi destruído. Os muros de Jerusalém, que nunca eles pensaram que iria ser destruído, foram destruídos.
o templo, 586 a.C., foi destruído pelos babilônicos. Irmão, Deus não poupou nem o seu templo para alinhar o seu povo. Deus não poupou nem a cidade que o povo dele construiu. O que você pensa que Deus vai poupar na sua vida para alinhar você com a sua vontade? Só que tem uma resposta que só você pode dar: se você está alinhado ou não com a vontade de Deus, se você está obedecendo ao propósito do Senhor, ou se ainda te falta algo, um compromisso maior, um desejo maior por Ele, de você o buscar mais, de você o amar mais, de chorar mais pelas coisas que precisam ser choradas. Irmão, ninguém pensou que o templo ia ser destruído. Eles duvidaram. O povo não acreditou. O povo, quando Deus falou: olha, se vocês ficarem em Jerusalém e não fugirem da Babilônia, eu ainda vou deixar vocês, ainda vou dar uma colher de chá. Mas eles fugiram para o Egito, quando Deus falou para eles não fugirem para o Egito. Sabe o que aconteceu? Deus falou: olha, está escrito lá, eu vou velar por vocês para o mal e não para o bem, porque eu arranco o que eu planto e destruo o que eu edifico, por amor à sua própria vontade. Ou você se encaixa na vontade de Deus, ou Deus vai te encaixar. Ou você se alinha, ou Deus vai te alinhar, em nome de Jesus. E o povo fugiu, e Deus foi lá e falou: olha, eu estou observando vocês e velando, porque agora a justiça vem. Agora não há mais jeito, todos vocês vão perecer. Por quê, irmão? Porque os pais prevaricaram. Eu quero orar por você, irmão, mas só por você. Eu queria que você não agisse na emoção, não. Mas eu quero orar por você, que você sabe que você tem que dar uma resposta para aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. E você vê que talvez falta força para dar esse passo de responsabilidade, de sentir o que Deus está sentindo. Deus quer compartilhar segredos conosco. Só que os segredos de Deus só podem ser compartilhados com aqueles que o buscam e o temem. Não é para todos, mas Deus quer compartilhar. E Deus está atrás desses homens, em nome de Jesus, que vão manifestá-lo na terra, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus em nome de Jesus.